Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de se admirar que seus servos também se disfarcem de servos da justiça. Bom dia, família! Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também alimento para a alma e para o espírito. Dada a devida introdução, bora para a leitura de hoje. Trago para vocês, segundo livro de Coríntios, capítulo 11. Sem mais delongas, Paulo e os falsos apóstolos, capítulo 11, 2 Coríntios. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua Hamashia. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade e que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles em que vocês creram. Muito bem, meus irmãos. Assim como Eva se iludiu pelo fruto do conhecimento, muitas pessoas, a fim de se verem acima de outras pessoas, buscam distintos conhecimentos, distintas doutrinas, diferente da verdade pura e simples do Evangelho. A gente está num período agora, meus irmãos, que cada vez mais tem aparecido novas doutrinas. Seja, às vezes, até revivendo doutrinas antigas, e hoje elas voltando a ter um crescimento maior, como o caso do gnosticismo, ou doutrinas jamais vistas, que, aliás, até me corrijo, não é que jamais vistas, mas doutrinas repaginadas, assim como o cristianismo apostólico romano repaginou a cultura greco-romana, que já era uma repaginação, que era uma releitura da cultura egípcia, que remete à cultura pré-diluviana, assim aos dias de hoje, onde pegam essa cultura antiga e transformam em uma New Age, nova era, nova cultura, novos conhecimentos. Ah, não, mas vocês estavam enganados, Jesus não era bem o que está escrito nas escrituras. Jesus, na verdade, é um ET, é um comando estelar, é Astar Cheran, é sei lá mais das quantas. Meus irmãos, falsas doutrinas. Um Jesus totalmente corrompido, diferente do que está nas escrituras, isso não existe. Isso é devaneio, isso é loucura, isso é blasfêmia. Meus irmãos, conhecerei as árvores pelos frutos. Os frutos testemunharão a favor de Deus. Não há outra forma, não há outra forma. Ninguém serve a dois senhores. Se aquele que se diz trazer a verdade, por onde passa, semeia discórdia, semeia injustiça, semeia desequilíbrio no universo, claramente, meus irmãos, essa árvore aí é outro tipo de árvore, não é a árvore da vida, não é a árvore da verdade. Enfim, estamos numa era de falsas doutrinas, então o capítulo já começa o quê? Nos alertando a respeito disso. Continuando. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhe as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? É interessante ver que naquela época havia os fariseus e doutores da lei que muito bem usavam da interlocução, muito bem usavam da oratória e aproveitavam disso para manipular as pessoas. Manipulação. E às vezes, mesmo que pessoas como eu, aqui em cima de um pé de caju, no interior do sertão nordestino, posso não ter a melhor oratória, posso não ter a melhor dicção, às vezes posso parecer um pouco prolixo, mas a verdade, ela é nítida, a verdade, ela brilha no olhar daquele que atrás, que carrega a mensagem. A verdade, mais do que o brilho e do que a aparência, ela gera frutos, ela gera resultados, ela causa uma mudança no ambiente ao qual ela passa.
Uma vez uma mente ampliada, ela jamais volta ao seu tamanho original. Uma vez a verdade introduzida, você ouviu, a mensagem chegou aos seus ouvidos, sua mente já não é mais a mesma. E aqueles que estão dissonantes da verdade a rejeitam, aqueles que são ressonantes, que de fato buscam a verdade, sentem, vibram, percebem, têm fé na palavra que aqui é dita. Continuando. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Ou seja, aqui ele está dizendo, nunca exigi nada de vocês, sempre dei a verdade e o ensino de graça, pois de graça recebi. Assim foi com Paulo, assim é com todos nós. Meus irmãos, conhecerei as árvores pelos seus frutos. Se essas falsas doutrinas são, na verdade, parasitas, sanguessugas de todo tipo de recurso que você produz, abre teu olho, porque a verdade ela não é cobrada. A verdade, ela é entregue da mesma forma que aqueles que primeiro a receberam, entregaram adiante. E assim vem sendo passada, geração após geração. O remanescente da igreja sobrevive. Cristo vive em nós. Cristo vive e vive em nós. E nós, como remanescentes da igreja, levamos a palavra, levamos a verdade adiante. E se recebemos algo em troca, é de coração, jamais exigido ou muito menos contando mentiras, contando falácias, manipulando a palavra com inverdades. A exemplo, quando as diversas pessoas que se dizem sabedoras da palavra, propagadoras do evangelho, usam do evangelho para cobrar dízimo, algo que era dos levitas quando tinha templo. Depois que não há mais sacrifício, não há mais templo, muito menos levitas. Então, usam de mentiras para subtrair recursos. Se atente, meus irmãos, se atente aos frutos que essa árvore gera. Ela gera mais confusão na sua mente, mais confusão no seu espírito? Ou essa palavra traz ferramentas para você lidar com as confusões diárias? Se atente aos frutos, meus irmãos. Assim como Paulo recebeu a instrução, a palavra, a sabedoria, a verdade de graça, assim devemos fazer. Receber e dar, sem cobrar nada. Se alguém o retribuir de coração, tudo bem. Mas se rejeitam a palavra, meu irmão, sacuda até a poeira da sua roupa e saia daquele local. Continuando. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Caia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? É uma pergunta. Por que não os amo? Deus sabe o quanto os amo. Vocês podem até achar que não, dizer que não, mas Deus sabe. Continuando. Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos. Meus irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas você não vê aí ostentando com a palavra de Deus, batendo no peito e se orgulhando de si mesmo, falando que a igreja é sua, a denominação é minha, a doutrina sou eu que prego e sei lá mais das quantas. Meus irmãos, falsos líderes, lobos em pele de cordeiro. Por isso, meus irmãos, olha, eu vou ser bem claro aqui agora, para não gerar confusão na mente de ninguém, porque eu já vi gerar confusão antes. Por isso, eu bato tanto nas igrejas nos dias de hoje. Por quê? Porque o molde da igreja, o padrão não estou dizendo todas, mas 99,9%. 99,9%. Você vai ter pessoas por aí que estão congregando com a verdade, que estão congregando de fato, mas geralmente esses aí são os menores. Geralmente as grandes igrejas, os grandes nomes que a gente vê hoje, são os maiores manipuladores, são os mais ardilosos e mais manipuladores que pegam as pessoas para justamente subtrair os recursos dela.
Então, meus irmãos, não caiam nessas... Só um minutinho. Por favor, pode dar licença? Estava sendo interrompido aqui, mas voltando aqui. Meus irmãos, não caiam nessas armadilhas. Não caiam nesses lobos em pele de cordeiro. A palavra, a informação foi nos dada de graça. E de graça recebemos. E a dádiva de Deus é vista por todos através de quê? Energia, frequência e vibração. É natural, atraímos crianças, atraímos pessoas de diversos tipos que a gente percebe que é o quê? Puramente pela energia, frequência e vibração. Então, meus irmãos, fica aqui a mensagem de hoje. Reconheça a árvore pelos frutos, não caia em falsas doutrinas. O mundo de hoje está repleto de falsas doutrinas, de falsos líderes, pregando um Jesus que não existe. Não existe. Não há como você dizer que crê em Jesus sem conhecer as Escrituras, pois a face dele, o pensamento dele, o sentimento dele, aquilo que ele quer para nós, está tudo nas Escrituras, meus irmãos. Você só cai nessas enganações quando o engano já está em seu coração. Por quê? Porque se o engano está em seu coração, o que eu quero dizer com isso? De alguma forma, você ainda leva como normal uma mentira, uma enganação, mesmo que seja uma mentirinha leve, uma mentira para o patrão, uma mentira para uma criança, uma mentira para um desconhecido, você leva a enganação no seu coração. É uma frequência vibratória, é uma frequência. Se você engana, você é enganado. É uma frequência, você emite, você atrai. Você emite essa vibração, você atrai essa vibração. Então, se você ainda cai nesses contos de lobos em peles de cordeiro, indo parar nessas falsas igrejas, por isso eu bato tanto, porque estamos lotados de falsas doutrinas, de falsos líderes, de falsas igrejas. Se você ainda cai nestes contos, infelizmente, você está com um engano no seu coração. Um engano no sentido de você ainda perpetua mentiras. Se perceber isso, faça uma investigação minuciosa no seu interior. É tudo sobre isso, meus irmãos. Todos aqueles que buscaram uma ascensão espiritual olharam para dentro, olharam para si. Por quê? Porque tudo que eu atraio neste universo, neste mundo, é porque aquela mesma frequência, aquela mesma substância coexiste dentro de mim. Ela está vibrando aqui em meu coração. Então, meus irmãos, se por acaso você se enxergar sendo guiado por falsas doutrinas, falsos mestres, em falsas igrejas, investigue a si mesmo. Não perca tempo acusando eles. Assim, você tem a obrigação de falar a verdade, mas não tem que debater, que ficar brigando. Fala a verdade, exponha, quem quiser ouvir que ouça, mas não é para brigar, não é para causar intriga. Simplesmente identificou, investigue em si próprio qual o erro que te levou a ser atraído para aquela armadilha. Porque, em verdade vos digo, ninguém colhe aquilo que não plantou. Pelo menos não negativamente. Por quê? Porque o nosso Deus nosso Deus misericordioso, ele é tardio em castigar e ele é extremamente benevolente em abençoar. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que quando você erra, ele ainda tardia pelo seu aprendizado, ele é misericordioso, ele tem total paciência com você, mas quando você acerta, você colhe mais frutos do que plantou. Então, em verdade vos digo, se você colhe frutos negativos, não há nada que não tenha sido plantado. E digo mais, você está colhendo sendo amenizado da colheita. Você está colhendo uma colheita que foi amenizada para você não sofrer tanto, porque Deus é misericordioso. Mas e agora, se você colheu bons frutos, saiba que, mesmo que você tenha plantado um grãozinho de mostarda, aquele grãozinho de mostarda floresce, vira uma árvore frondosa, a qual você pode subir, descansar e até fazer uma leitura sobre ela. Então, meus irmãos, fica aí um pensamento para a gente meditar no dia de hoje, que é: olhai para dentro de si, voltai os olhos para o seu interior, purificai-vos, purifique a si mesmo,
e não cairá mais em nenhum lobo em pele de cordeiro, não cairá em nenhuma mais falsa doutrina. E mais do que isso, você terá gana pela verdade, interesse pela verdade. E aqui está ela. Pronta, escrita, testada, passada pelo crivo do tempo. Basta você agora tornar sabedoria através da prática empírica. E é isso, meus irmãos. Para o dia de hoje, fica esse questionamento, esse pensamento. E não há nada mais eficaz do que você buscar a verdade, investigando a si mesmo, olhando para o interior do seu coração, tudo aquilo que há, e buscar essa leitura, buscar essa meditação e essa prática empírica da verdade que está nas Escrituras Sagradas. Valeu, família, é só o começo.